Tentei ontem fazer uma transmissão ao vivo com um recurso que eu tinha descoberto recentemente, mas não foi muito feliz, o som ficou muito ruim. Aliás, assim, vocês sempre reclamam que o som tá ruim porque a minha voz é muito baixa. E aí, às vezes, eu uso uns recursos, uns artifícios que melhoram isso. A fala foi motivada por uma lembrança. Eu me lembrei de um curso que eu ainda não dei esse ano, que eu dei só uma vez o ano passado, que se chamava Psicanálise, que se chamou Psicanálise na Sedução. No curso eu procurava pegar os recursos das fases do desenvolvimento infantil, tal qual elas são lidas pelo Freud, para falar sobre namoro, sobre sedução, sobre relacionamento. E como essa semana é Dia dos Namorados, isso me veio à memória. Eu fiquei pensando, puxa, deve ter um monte de gente por aí interessada nesse tipo de conhecimento. Porque eu sei, eu conheço aquelas piadas que dizem assim, do tipo, você não passa o dia dos finados com um morto, então você não precisa passar o dia dos namorados com um namorado. E hoje eu acho muito legal porque a gente tem amigos, né? A gente sempre pode se unir com os nossos amigos e fazer festa e fazer comemoração. Porque se é um dia em que a gente comemora o amor, nada melhor do que uma amizade sincera para comemorar essa relação amorosa, esse tipo de expressão amorosa. Eu acho que o namoro tem várias possibilidades de interpretação e talvez a amizade seja uma delas, uma importante delas. A gente sempre diz que um namorado ou uma namorada são um amigo, são um companheiro. A ideia de que é um amigo, um companheiro com quem você tem um contato sexual além do contato afetivo. Então é a amizade mais um plus. Não é nunca desprovido de amizade. Embora tenha algumas pessoas que pensem que você tem intimidade com a pessoa, que é característica da amizade, disfarça o interesse sexual, a ideia de atração. Isso é porque essas pessoas acreditam que você se atrai pelo desconhecido, se atrai pelo diferente. Para mim, o que pode ser dito é: você se atrai. Se vai ser pelo igual, pelo desconhecido, vai depender do momento da sua vida, da sua história. A gente se atrai, a gente é um bicho que gosta de ficar se misturando. Então a gente sempre dá um jeito de se misturar e depois descobre um pretexto, uma justificativa, uma explicação científica para isso. Quando eu estava pensando nesse curso, lembrando desse curso, eu me lembrei de uma dica fundamental que eu costumo dar, porque esse não é um curso de psicanálise, então eu me sinto à vontade para dar algumas orientações de comportamento que geralmente na minha atividade psicanalítica eu não faço. E a primeira era de conseguir oferecer comida para as pessoas. O que eu disse foi que mesmo que você me dê uma comida que eu não gosto, quando você me dá a comida, eu vou reconhecer em você o cuidado por mim. E como nós somos, ou melhor, como todos nós passamos por um período da infância em que nós somos dependentes, em que nós precisamos que alguém nos alimentasse para que nós pudéssemos permanecer vivos, isso traz essa memória carinhosa. É uma memória e uma constatação, né? É uma memória carinhosa de que porque alguém te deu comida, você tá vivo. Então, quando alguém te dá comida, você olha para essa pessoa com atenção e se pergunta em por que essa pessoa está te dando comida e ela se junta na sua estrutura psíquica no lugar dessas pessoas que te amaram o suficiente para te alimentar quando você não tinha condição de alimentar-se a si mesmo. É por causa disso, na minha maneira de entender, que é importante ter alimentação na escola, porque se a escola está te apresentando um referencial social diferente do que você tem em casa, que eu acho que esse é o papel da escola, não é o único, mas é um que eu julgo bastante importante, é ter comida lá
faz com que as ideias que são apresentadas lá sejam mais facilmente absorvíveis. É uma coisa que eu vejo acontecendo também nos processos de internação, seja, por exemplo, um processo de internação nas Forças Armadas, porque quando você entra para as Forças Armadas, você quer aprender um novo jeito de viver, um novo jeito de ser cidadão, então tem toda uma regras mesmo, um jeito de funcionamento que você precisa aprender. Então, a pessoa fica lá mergulhada e o alimento que ela recebe vem de lá, a roupa que ela recebe vem de lá. Ou seja, todos os cuidados que ela precisa para manter a própria sobrevivência vêm daquela estrutura. E, como eu estava dizendo, na minha maneira de entender, isso faz com que aquelas regras sejam mais facilmente absorvidas. É muito mais fácil a gente respeitar e obedecer alguém que é fonte de alimento, alguém que é fonte de proteção, representado pelas roupas também. Aquela coisa assim de tipo, você vê alguém indo embora e pergunta: você tá com frio? Você quer uma blusa? Essa cena de você oferecer a sua blusa para alguém que aparentemente está com frio são cenas de apaixonamento, porque pra gente saber o que seduz uma pessoa, a gente tem que saber quem é essa pessoa. Mas o fato é que tem algumas coisas que estão baseadas em experiências que todos nós tivemos. Essa experiência do cuidado, todos nós que estamos vivos tivemos. Você pode não ter tido todo o cuidado que queria e todo o cuidado que você acha que precisava. Mas se você está vivo, você teve cuidado. A gente é um bicho muito frágil. Bebezinhos que não são alimentados, bebezinhos que não são aquecidos, morrem em poucas horas. Então, se você está vivo o suficiente para compreender esse vídeo, você teve alguém que cuidou de você e que manteve a sua vida do jeito que pode não ter sido ideal para você, mas manteve a sua vida. Quando então vem alguém e te oferece um bombom, um pedacinho de um bolo, ou mesmo um pouquinho da comida que trouxe de casa, essa pessoa, sem querer, tá falando com esse lugar em você, esse lugar de alguém que oferece cuidado. É como se a pessoa estivesse dizendo: pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Não que a gente, como adulto, precise o tempo todo do cuidado do outro. É claro que a gente precisa do cuidado do outro, mas não necessariamente o tempo todo. A gente tem espaços em que a gente sobrevive muito bem sem contato com o outro. Mas, mesmo que você não tiver com fome, você vai entender que quando alguém te dá algum tipo de comida, essa pessoa te ama. Então essa era uma, digamos assim, dica de sedução que eu dava logo no começo do curso para dizer para as pessoas: sejam generosas, deem em si, e deem em si também na forma de alimento, porque quando você me dá algum tipo de comida, eu vou entender muito facilmente que você me ama. Eu acho, agora, pensando assim, que isso você pode usar tanto para seduzir alguém, no sentido de tem alguém que você tá gostando e a pessoa não tá te enxergando e você não sabe o que fazer para chamar a atenção daquela pessoa. Então, se você se aproximar oferecendo um bombom, um brigadeiro, você vai passar a ser vista. Inevitavelmente, essa pessoa vai olhar para você. E também como um cuidado com as pessoas. Nós estamos vivendo um período que eu não preciso dizer o quanto é difícil para vocês. Eu não consigo imaginar a condição de sofrimento a que algumas pessoas estão submetidas, mas eu sei que se você tiver alguma coisa para dar para alguém, não porque a pessoa está precisando, mas porque você tem para dar, porque você tem um excedente qualquer,
e você pode dar, eu sei que você vai se tornar uma pessoa muito mais agradável para o mundo. Então, agora que eu estava pensando era isso, que esse simulacro do alimento, que é factual, assim, não subjetivo, é concreto. Quando eu estou falando do alimento, é do alimento mesmo. Oferece para a pessoa alguma coisa concreta que ela possa ver, que ela possa palpar, porque ela vai levar isso consigo como uma presença sua. Então, isso é ponto. Mas isso pode sim continuar para a boa palavra, você ser capaz de falar com alguém com gentileza, você... Porque, veja, se você, num mundo tão difícil, tão violento, tão complicado, conseguir ser gentil, você tá falando que você tem isso em excesso. Você tem tanto que você pode dar. Com a comida é a mesma forma, dê comida. Se você tem comida de sobra, dê comida para as pessoas, mesmo que elas não estiverem precisando, porque é uma rede, né? Você dá comida para alguém e aí a pessoa dá para outra pessoa, que dá para outra pessoa porque ela gostou daquela sensação de ter sido cuidada, de ter sido de alguma forma levada em consideração, de alguma forma prestigiada. Esse nosso compartilhar de alimentos sempre fez parte das nossas relações sociais e do vínculo de confiança que nós temos como sociedade. Eu tô pensando em que os reis, eles sempre tiveram muito medo de morrer envenenados. A prática do envenenamento é muito antiga e era muito corrente em determinadas monarquias. E aí, então, sentar-se à mesa de alguém e comer com essa pessoa é uma demonstração profunda de confiança, de bem-estar. Nesse momento em que a gente perdeu um pouquinho, essa coisa de sociedade pós-moderna, a gente é muito cansativa. Tudo perde significado, nada tem importância. A única coisa que tem importância é consumir. Eu vejo às vezes que a gente só tem valor, reconhecimento social, a maior parte de nós só tem valor e reconhecimento social a partir do consumo. Então, compre isso, consome aquilo, seja um consumidor consciente. Então, até para você querer bem para o mundo, você tem que consumir com determinados predicados. Então, você não pode ser hiperconsumista, você tem que ser um consumidor consciente. Enfim, isso é muito cansativo, mas essa falta de sagrado no mundo, de afeto, de lugar reservado para determinadas práticas, eu acho que é muito adoecedor e eu acho que nessa época de pandemia e de pós-pandemia, nós vamos nos ressentir muito dessas faltas afetivas, desses significados, e eu penso que nós vamos trabalhar para recuperar alguns dos significados que são importantes para nós enquanto relacionamento humano. Mas já tô falando demais, como é meu hábito. O que eu queria dizer hoje era só isso, que o Dia dos Namorados está chegando. Se você tá enamorado de alguém, ofereça comida para essa pessoa, para que ela tenha a oportunidade de, no seu gesto, reconhecer o afeto e o cuidado que mantiveram e talvez mantenham a vida dela na atualidade. E que se você estiver enamorado do nosso mundo, se você achar que a gente é incrível e que apesar dos nossos defeitos vale a pena viver, oferece alimento para as pessoas. Não importa se você está enamorado por aquela especificamente, deixa aquela pessoa ser representante da humanidade para você e cuida dela, porque é com cuidado que nós nos tornamos humanos.